Agora, na Rede Aparecida de Rádio. Mulheres em Sintonia. Um programa sobre a arte de ser mulher e os desafios que cada uma enfrenta e supera no dia a dia. Mulheres em Sintonia. Uma produção especial da Rádio Aparecida para a Semana da Mulher. Mulheres em Sintonia está no ar aqui na programação da Rede Aparecida de Rádio. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, imagens aqui do Santuário Nacional. Olha, movimentado a parte do estacionamento. Você que me acompanha pelas transmissões consegue ver também aí a fachada sul e parte do CAR, o Centro de Apoio ao Romeiro também, aqui no Santuário de Aparecida. Hoje um céu azul, um sol brilhando forte e nós aqui nos nossos estúdios, encerrando o nosso Mulheres em Sintonia e posso dizer, fechando com chave de ouro, é isso mesmo. O nosso programa Mulheres em Sintonia tem como objetivo homenagear todas as mulheres em suas profissões, falar sobre a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Todos os vídeos, as transmissões, eles ficam salvos no canal do YouTube, então você pode rever, pode assistir e também pode mandar para alguém aí da sua família. O nosso Mulheres em Sintonia está no ar com a produção de Lara Diniz, a coordenação de Edson Almeida, a direção de Padrinácio Medeiros e eu, Rayane Brancati, te fazendo companhia nesta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças, ocorridas aí com o passar dos anos na vida das mulheres, a conquista no mercado de trabalho e, consequentemente, a independência financeira. E para conversarmos sobre esse assunto, nós recebemos em nosso programa hoje a Luciana Iquedo, que é educadora financeira. Ela irá nos explicar e também dar orientações, às mulheres que buscam essa mudança de chave nas suas vidas. Primeiramente, Luciana, bom dia. Pronunciei certo, Luciana Iquedo mesmo, seja bem-vinda. Olá, Rayane, bom dia, muito bom dia para quem nos ouve. Pronunciou certinho. Sobrenome japonês tem isso, né? Sempre um risco. Tem isso. A gente fala, não, eu acho que é assim, não, mas eu vou perguntar, vou confirmar o nome para ver se tá tudo certo. Luciana, hoje a gente vai conversar sobre educação financeira. Vamos falar sobre muitas coisas aqui da nossa vida, de quem trabalha CLT, de quem tá buscando empreender também. Mas antes, eu queria falar com você de um presente que eu ganhei, gente. Olha aqui, esse livro, Vida Financeira, da Luciana Iquedo, que nos ajuda a entender mais esse contexto todo do nosso dinheiro, do nosso tempo que a gente perde ali para ganhar dinheiro. A gente falava isso também aqui nos bastidores. Mas, Luciana, antes da gente começar a entrevista, eu queria que você me falasse qual foi o objetivo, o que te levou a escrever esse livro? Sim, Rayane, o grande objetivo é educar as mulheres e as meninas financeiramente. Então eu tenho isso como um propósito de vida e eu realmente acredito que quando as mulheres e as meninas aprendem a cuidar bem do próprio dinheiro, a gente consegue mitigar, minimizar aí a violência financeira, a violência física e a violência psicológica, que ainda, infelizmente, são uma realidade. Sim, com certeza. E eu fui para Portugal, porque também teve algo muito especial. Em 2017, quando eu estive lá, eu fiz o caminho de São Tiago de Compostela, saindo do Porto. E foi uma grande transformação espiritual na minha vida. Eu realmente entendi que eu precisava dar uma guinada na vida. Depois de lá, eu pedi demissão de banco. Eu vinha de 23 anos de CLT. Trabalhei aí nos principais bancos do país. E desde então eu decidi que não queria mais e queria me dedicar a essas outras causas. Levar o conhecimento efetivamente para quem precisa dele na ponta. E lá, Rayane, eu terminei essa viagem agora falando de educação financeira e percebendo que as mulheres de lá, tanto brasileiras quanto portuguesas e africanas, que a gente também tem muitas africanas em Portugal que falam a língua portuguesa, elas sofrem aí com as mesmas dificuldades que as brasileiras aqui enfrentam. E depois eu fui a Jerusalém, terminei em Jerusalém e foi incrível. Foi mágico essa viagem, com certeza. E também você, antes da nossa entrevista aqui, um momento mais pessoal, você é uma das finalistas do Prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP.
Como foi para você? Tá na expectativa, né, do resultado, mas como foi para você essa indicação? É uma sensação de conseguir, estou chegando lá, o trabalho está dando certo? Sim, e também, né, porque o trabalho inscrito lá é justamente esse, de falar de educação financeira, especialmente começando ali com as meninas a partir de 12 anos. E quando a gente consegue essa visibilidade, é sinal também de que outras pessoas estão enxergando, estão acreditando e estão percebendo a importância disso tudo na nossa vida. Nós ainda somos minoria. Quando a gente fala de mercado financeiro, de mulheres atendendo outras mulheres, nós somos apenas 20% de mulheres no mercado financeiro. E quando a gente fala de mulheres que já investem na Bolsa de Valores, estamos falando de 23,5%. É muito pouco, porque nós somos 51,5% da população brasileira. Então, de fato, é a percepção de que outras pessoas também percebem a importância e se juntam aí a essa causa. Todo mundo se unindo, né? Como você disse, é um número bem expressivo, né? 23% só de mulheres que investem na Bolsa. E a gente precisa fazer com que as próximas gerações entendam a importância de ter essa educação. A educação financeira, queria que você explicasse de uma forma que abrangesse o fácil entendimento para todos. O que é basicamente a educação financeira? É aprender a cuidar bem do nosso dinheiro. E, infelizmente, nós não tivemos isso nas escolas. Todos nós que estamos aqui, os ouvintes que estão aqui com a gente não aprendeu isso em sala de aula, nós não aprendemos isso nos bancos das universidades e no final do dia a gente precisa lidar ali com a nutrição da nossa família, em manter as necessidades básicas, em ter a prosperidade para que a gente também possa ter equilíbrio nas outras áreas da nossa vida. A gente não consegue viver a espiritualidade plena, cuidar dos nossos filhos, dar atenção ao nosso marido, à nossa esposa, se os problemas financeiros estiverem aí o tempo todo na nossa mente, nos preocupando. Então, basicamente é isso, é conseguir cuidar do próprio dinheiro, do próprio recurso financeiro, para que a vida seja mais leve, mais equilibrada e mais feliz. E o que muda, né, na vida de uma mulher, a gente está na Semana da Mulher, é quando ela possui essa independência financeira? O que muda é a liberdade, Rayane. É a possibilidade de sair de relações abusivas quando ela perceber essa situação. E a gente, às vezes, namora uma pessoa que tem ali um relacionamento abusivo, mas muitas vezes até no trabalho a gente tem um relacionamento abusivo e por uma questão de falta de opções, falta de escolhas, a gente é obrigado a ficar. Quando a gente é livre, não. A gente consegue viver o nosso propósito. Olha, você falou uma coisa muito importante, não só dos relacionamentos pessoais, né? Mas também dos relacionamentos profissionais. As pessoas, quando elas têm a liberdade financeira, elas podem optar por decidir viver o propósito delas. Exatamente, porque a vida ela é uma só, nós somos seres únicos, nós não somos um na missa, outro em casa e outro no trabalho. Se fosse assim seria mais fácil, mas somos a mesma pessoa e às vezes a gente está ali num trabalho que ele já não tem mais aderência com aquilo que nós somos, com o nosso coração, com a nossa alma, e se a gente não tem ali esse preparo para poder partir, passar às vezes por uma transição de trabalho que pode ser demorada, a gente está num momento bastante complicado da economia, a gente não consegue sair, a gente vai ficando, e quando vê, já está na hora de se aposentar. E vai passando o tempo, a gente brincou, conversou aqui, deu risada um pouquinho antes de entrar ao vivo, que é justamente isso, a gente doa o nosso tempo, vende o nosso tempo para poder ter dinheiro e às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu perdi tanto tempo da minha vida com uma coisa que não tinha tanta necessidade. Exatamente, e às vezes a gente entra naquela roda dos ratinhos, sabe aquela rodinha de ferro que fica numa gaiolinha e o ratinho vai correndo ali rápido e não sai do lugar? Quando a gente não cuida bem e não pensa com consciência nisso, a gente acaba trabalhando muito, gastando todo o dinheiro com aquele agradinho, sabe aquelas frases famosas, puxa, eu
mereço. Trabalhei tanto. Né? E aí a gente acaba trabalhando mais ainda e fica assim, achando que a vida se resume ao consumismo. E a vida é muito mais do que isso. E queria que você desse assim, o primeiro passo para quem busca entender, né, essa educação financeira e também ter essa independência financeira. Qual é o primeiro passo? A primeira coisa é tomar consciência dos próprios números. É conseguir ali ter uma lista daquilo que você gasta efetivamente. E eu gosto de separar sempre em 2 categorias. Aquilo que a gente gasta e que é essencial. Então, moradia, alimentação, o gás, energia elétrica, a internet hoje é essencial. E aquilo que não é essencial. Sabe quando a gente está cansada, chega em casa e acaba recorrendo aí aos aplicativos de delivery de comida para entregar em casa? Ou quando a gente está com preguiça de andar ou de pegar o transporte público e chama também o aplicativo que nos leva de um ponto A ao ponto B. E aí são pequenos gastos que, quando somados, eles estouram o orçamento. E pior do que isso, quando a gente não tem um controle, a gente nem sabe quanto está indo para aquela finalidade, que pode não fazer o menor sentido. Tem até uma foto na internet, né, o pessoal brincando, gastei só R$2, mais 3, mais 5, a fatura deu 2.000 e pouco. É por conta disso, de não saber quanto ganha também e quanto pode se organizar nessa questão do financeiro. Exatamente, porque a maioria das pessoas, elas vão no fluxo, vão no flow, que é uma palavra agora recente, né? Vão deixando a vida me levar, vida leva eu. Quando a gente para e racionaliza isso e decide antecipadamente quanto eu vou gastar com cada finalidade, e não tem certo ou errado, tem uma decisão que ela é sua. A gente não pode aí trazer a responsabilidade disso para ninguém, ela é nossa. E quando a gente passa a ter consciência, tudo bem. Puxa, eu fiz uma escolha, esse gasto era importante para mim, ele me faz feliz, ele cabe no meu orçamento, também tudo bem, eu posso gastar sem aquela culpa, sem aquela dor na consciência. E sobra espaço, Rayane, até para caridade, para generosidade, porque a gente às vezes imagina que é economizando aquele cafezinho, é deixando de dar a gorjeta para o garçom, é deixando de ajudar o irmão que bate na nossa porta, que a gente vai aí ter prosperidade financeira. Mas não, são outras decisões que pesam e a gente pode sim viver plenamente, ajudando as pessoas com generosidade, com um mindset mesmo, uma forma de pensar de abundância. Olha, mudando não só as atitudes, mas a forma de pensar, né? Você falou isso que é muito importante. E a gente voltando um pouquinho, né, na parte das mulheres que trabalham, que são registradas na forma CLT, né, que tem um emprego fixo, o que você recomenda para essas mulheres que estão escutando agora, que estão querendo buscar essa dependência financeira, até por conta de relações abusivas no próprio trabalho, querem ter a decisão de poder escolher ficar ou sair? Qual é a dica para elas que querem empreender? A primeira coisa é constituir uma reserva de emergência. As emergências, gente, elas acontecerão. É aquele cano da pia da cozinha que estoura numa terça-feira e a gente vai precisar resolver aquilo ali. É um problema de alguém da nossa família ficar gripado e você sai do médico com uma lista de medicamentos. Então, ter uma reserva e começar com o que você tem hoje, agora, mesmo que seja pouquinho, e adotar essa prática com recorrência e com consistência, fará com que a gente consiga conquistar essa tão sonhada independência financeira. Um outro ponto, Rayane, é que a gente também tem que observar como a gente age em relação ao todo. É muito comum que algumas despesas elas sejam ali atribuídas para a mulher. Vou te dar um exemplo. Presente de aniversário, presentinhos de final de ano. Quando a criança precisa levar para a escola aquele lanchinho comunitário, é a mulher que compra, providencia e leva. Então acaba se gastando muito em coisinhas supérfluas e sem controle. Que aí acaba acontecendo isso. Chega no final do mês, a gente olha e fala: nossa, onde foi o meu dinheiro? Para onde foi que eu não percebi? E aí é quando a gente para começar essas mudanças com pequenas atitudes, né? Não precisa, a partir de agora, cortar tudo, não fazer mais nada. É o que você falou, separar nas listas o que é essencial e o que no momento pode ser colocado ali de lado, pode-se dizer assim. Exatamente. Harvard fez um estudo muito legal
que ele fala assim, nesse estudo ele fala assim, puxa, dentro dos não essenciais é fazer aquela pergunta, eu fiz esse gasto e ele me fez feliz? Ele trouxe momentos aí de convívio com a minha família, com pessoas que eu amo, foi algo que mudou a minha vida? E as experiências, as viagens, isso tudo é transformador. Eu me lembro, isso fica na nossa mente, né? Eu me lembro que eu venho à Aparecida desde que eu nasci, talvez, e sempre foi um momento de comunhão, de se deslocar até o Santuário Nacional. Então, são momentos que ficaram aqui gravados no meu coração. Eu penso que foram bem gastos pelos meus pais a esse recurso. Mas, em contrapartida, às vezes a gente compra algo, a gente olha aqui, né, a Rayane tá linda, com um blazer azul. Eu falo, nossa, eu quero um desse também. Eu vou lá, compro aquilo que eu nem preciso, que eu não vou usar. E, de repente, é algo que eu joguei o meu dinheiro no lixo. Joguei horas de vida fora. Poderia estar empregando muito melhor esse tempo. Olha, essa consciência que a gente precisa ter, né? A Luciana está aqui hoje para nos ajudar a entender mais a questão da nossa vida financeira. Muitas mulheres acompanhando a nossa programação. A gente volta um pouquinho falando, né, dessa situação de relacionamentos. Quando a mulher ela tem a disposição e a independência de escolher, de falar, eu vou ficar porque eu quero e não porque eu preciso. Eu vou embora porque eu quero, não porque eu preciso. Então, isso faz com que a vida melhore também para o relacionamento dela com os filhos ou com a família em questão, né? Exatamente, é o todo que melhora. O redor dessa pessoa, ele fica muito mais agradável. E tem uma curiosidade, né? Já que a gente está na Semana da Mulher, oficialmente, nós mulheres só pudemos abrir uma conta no banco sozinhas, sem que o pai ou o marido assinasse por nós a partir de 1962. Porém, quando a gente volta aqui para a época da escravidão, a gente tem vários indícios históricos de mulheres que guardavam dinheiro para comprar a alforria dos seus maridos, dos seus filhos, que já empreendiam, Rayane, já vendiam comida, já faziam alguns serviços adicionais para, por meio desse dinheiro, conquistar a liberdade aqui, no sentido mais amplo da palavra. Então, a história da mulher com dinheiro, ela já vem lá de trás, ainda que na história recente e oficial, nós estejamos falando de algo de muito pouco tempo atrás. Nossas mães, nossas avós, algumas das próprias ouvintes ou esposas dos ouvintes que estão aqui com a gente. Você falou num ponto muito importante também com relação aos relacionamentos e as mulheres, né, que cuidavam do dinheiro já se a gente for voltar na história. E hoje em dia, se a mulher, ela entender que ela precisa ter a vida financeira ali, a independência financeira, ela consegue também não só melhorar pro lado dela, né, a vida dela, mas também a vida da própria família, porque hoje em dia, na minha casa funciona assim, não sei na casa dos outros ouvintes, eu gerencio todas as contas, então eu organizo, eu sei os dias que tem que pagar e eu sei os valores, e o meu marido, a gente senta, tanto vai entrar de dinheiro, a gente nunca divide, sempre tudo somado, então fica mais fácil para gerenciar a família também. Com certeza, não só isso, vocês têm um objetivo comum quando as contas são geridas dessa forma. Vocês conseguem ter sonhos comuns. É como se num barquinho os dois estivessem remando para o mesmo lado, para o mesmo sentido. E aí as decisões de investimentos, elas também precisam ser discutidas. E o ideal é que lá no encontro de casais, lá quando a gente vai discutir a religião, o nome dos filhos, a cor da parede da casa, que a gente também discutisse ali as questões financeiras, o que nós faremos com as sobras, como nós investiremos, qual é o nível de vida que nós queremos ter, porque às vezes a gente tem pessoas que vêm de uma família de gastadores, que não guardam nada e só gastam, com uma pessoa que de repente é de uma família de poupadores, que não se gasta dinheiro à toa, dois extremos, e que aí se casam e começam a ter vários problemas conjugais com isso. Olha, isso é bem bacana. Quando eu fiz o meu curso de noivos, lá na paróquia, que hoje eu trabalho na Pastoral da Família, nós temos uma palestra sobre educação financeira com um casal que auxilia todos os noivos, né, antes, nessa preparação para o casamento, justamente para já começar o casamento
sem um dos grandes problemas, porque as grandes, né, um dos grandes aí, motivos de separação é por conta de financeiro. Exatamente. Que acaba tendo essa contradição, né? Exatamente. E também ajuda a remover uma mentalidade, porque eu já ouvi muitas mulheres que dizem assim, o dinheiro dele é nosso e o meu dinheiro é meu. Né? Então você às vezes acaba entendendo que você vai gastar todo o seu dinheiro com supérfluos. É com a unha, com o cabelo, com o batom. Gente, não que isso não seja importante. Também ajuda a nossa autoestima, estar bem vestidas, né? Se sentindo bem. Mas a gente não pode jogar todo o nosso dinheiro nisso, porque a gente acaba trazendo de fato um problema para nossa família, para nossa vida, um problema no exemplo que a gente deixa aí para os nossos filhos. Falando ainda sobre essa questão agora da empreendedora, né? Muitas mulheres querem empreender, querem começar. Às vezes está em casa, o marido está trabalhando, querem ter uma renda a mais para auxiliar, para ter um sonho, fazer, né, alguma meta do casal, realizar. Quais são as características que uma mulher empreendedora precisa ter? A primeira coisa é que seja uma mulher organizada, uma mulher que consiga passar pelos momentos de turbulência, entender que o processo ele é importante, ele faz parte. Gente, eu comecei contando aqui para vocês que eu fiquei 23 anos trabalhando como CLT. Então eu tinha um salário, ticket de refeição, né, vale alimentação para ir no supermercado, enfim, todas essas, eu brinco que são algemas de ouro. E quando você empreende, você não tem nada disso. Então o controle financeiro e o planejamento, eles são essenciais. Outro ponto, Rayane, é entender que aquilo é um negócio e que você precisa computar o quanto você gasta. Então, de repente, a mulher que faça bolos para fora, ela tem que contabilizar que ela gastou energia elétrica, ela gastou gás, ela gastou materiais que às vezes ela tem na casa dela. Então, também, né, buscar essa profissionalização. Neste exemplo que eu dei de um bolo, você tem que ter uma ficha técnica. Não importa que o gás já esteja pago na sua casa, não importa que a energia elétrica ou a internet que você usa para vender já estejam ali. Você tem que colocar isso no preço para cobrar corretamente. E quando eu cobro corretamente, quando eu não tenho vergonha de cobrar, eu estou ali valorizando o meu tempo, a minha vida e o dom monetizável que Deus nos deu. Olha, são vários assuntos. A gente começa falando de uma coisa e vai puxando outras e o assunto vai fluindo. E nós estamos aqui com a Luciana Iquedo, ela que é escritora desse livro Vida Financeira. A gente vai falar também, isso mesmo, do livro daqui a pouquinho. Vamos falar mais, né, do livro. Vamos falar também aqui sobre que nunca é tarde para se buscar uma independência financeira. Como a Luciana falou, ela trabalhou 23 anos CLT, 23 anos trabalhando para o sonho de outras pessoas e decidiu trabalhar para o sonho próprio. Então, tem essa mudança também. Quando virar a chave? Será que existe um tempo certo? A gente vai tirar todas as nossas dúvidas, falar também sobre o perfil da mulher empreendedora aqui no nosso Mulheres em Sintonia. Você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pode deixar também a sua pergunta, a sua mensagem, que eu repasso aqui para a Luciana assim que a gente encerrar a programação. Pode mandar também pelo WhatsApp, que é o 12 3104 1212, 12 3104 1212. Agora a gente faz aquela pausa bem rapidinha, porque a equipe de jornalismo vem na sequência atualizando os destaques do Brasil e do mundo e a gente continua o nosso bate-papo depois da informação. Rede Aparecida de Rádio. Mulheres em Sintonia. Varandas
Notícias da redação. Agora, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Notícias da Redação. As principais notícias do momento. Olá, agora 10h30 pelo horário de Brasília, aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio. Eu, Rayane Brancati, comigo a jornalista Stephanie Braz, atualizando os destaques do Brasil e do mundo. Bom dia, Stephanie. Rayane, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham de Deus. A Rede Aparecida de Rádio e também nos acompanham pelas plataformas digitais. Volto agora com informações sobre economia. O IBGE divulgou hoje que o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro. Esse resultado vem na sequência de um avanço de 0,53% no mês de janeiro. O resultado foi mais brando quando comparado a fevereiro de 2022, que havia fechado com alta de 1,01%. Os 2 primeiros meses de 2023 acumulam alta de 1,37% nos preços. Neste mês, 8 dos 9 grupos de preços registraram alta. A exceção foi vestuário, que também teve queda em janeiro. Na outra ponta, o grande peso para o resultado do IPCA de fevereiro foi o grupo de educação, que teve uma alta de 6,28% no mês. Segundo o IBGE, essa foi a taxa mais alta desde fevereiro de 2004, quando teve variação de 6,70%. Mudando um pouquinho de assunto, o governo deve anunciar hoje o reajuste na merenda escolar? Exatamente, Rayane. O governo federal vai reajustar em até 39% os repasses do governo federal para a merenda escolar. Esse dinheiro é destinado aos governos estaduais e às prefeituras para complementar a verba da alimentação dos estudantes. Esses valores serão anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cerimônia no Palácio do Planalto hoje, durante um encontro com prefeitos. Segundo o Observatório da Alimentação Escolar, desde 2017, o governo federal repassa 36 centavos por aluno por dia aos estados e municípios para a alimentação escolar no ensino fundamental e médio. O governo estima investir 5 bilhões e meio de reais neste ano e beneficiar 40 milhões de alunos de escolas públicas. Segundo o governo, os reajustes serão de 39% para alunos do ensino fundamental e médio, 35% para pré-escola e educação básica para indígenas e quilombolas, 28% para creches, escolas em tempo integral, educação de jovens e adultos e atendimento especializado. Stephanie, para finalizar os destaques, como está a situação da dengue no Brasil? Pois é, Rayane, bem complicado. O Brasil registrou quase 160 mil casos de dengue entre janeiro e fevereiro de 2023, um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2022. No Rio de Janeiro, foram quase 2 mil casos em 2 meses. O Espírito Santo passa por uma epidemia com mais de 29 mil registros. 9 pessoas morreram com a doença este ano, de acordo com a Secretaria de Saúde. Em Minas Gerais, foram 6 mortes e quase 7 mil casos já foram confirmados. E em Rondônia, foram mais de 1.000 pacientes confirmados só em janeiro, 40% a mais que em todo 2022. Vale lembrar que no dia 2 de março, a Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. Porém, ainda não há uma data prevista para distribuir o imunizante à população. Com isso, a única forma de evitar a doença, por enquanto, é a prevenção. Obrigado, Stephanie, pelas informações. Obrigada, Rayane. O Notícias da Redação volta às 2h30 da tarde. Stephanie Braz para a Rede Aparecida de Rádio. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias da Redação. As principais notícias do momento. Mulheres em Sintonia.
A arte de ser mulher. Mulheres em sintonia, a arte de ser mulher. Olha só, o nosso santuário, né, está recebendo hoje também, gente, as mulheres que vão participar da 10ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres. Essa romaria acontece nesse fim de semana, então a gente vê aí a Passarela da Fé, movimentação um pouquinho mais intensa, né, pro horário também, são 10 horas 35 minutos, parte do estacionamento ali também, o pessoal transitando na fachada norte agora ali, que a gente vê na imagem. O Santuário de Aparecida, o dia tá muito bonito aqui na capital mariana da fé. Esse é o nosso Mulheres em Sintonia, que está no ar para você, mulher, para você que quer saber mais sobre a sua vida, quer saber mais também como mudar, né? Às vezes uma situação que você está vivendo. Hoje nós estamos conversando com a Luciana Iquedo, ela que é educadora financeira. Nós estamos falando sobre justamente essa independência financeira. A Luciana é escritora, tem o livro Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Olha só, esse livro aqui, a gente vai falar dele e a data do lançamento também, porque eu já ganhei o meu, né, gente? Então, nós vamos falar aqui na programação. Vamos falar também hoje sobre qual é o perfil para se empreender. Tem uma pergunta no YouTube que eu anotei aqui do Paulo, eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para a Luciana também. Mas antes, a gente retorna ao nosso bate-papo. Luciana, qual é o perfil da mulher empreendedora? Sim, penso que primeiro essa mulher que acredita, que não desiste fácil, porque empreender, gente, é difícil. Se a gente disser que é fácil, eu vou estar mentindo aqui para vocês. É difícil, é trabalhoso. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que empreendendo a gente vai trabalhar menos tempo, menos dedicação, e é exatamente o contrário. A gente acaba precisando tomar muito cuidado para não extrapolar no trabalho e deixar de lado ali a nossa casa, a nossa família, ainda que estejamos dentro de casa empreendendo. Outro ponto importante é a observação de uma oportunidade de negócios, Rayane, porque a gente vê muitas pessoas empreendendo não porque perceberam que tem um dom monetizável, que sabem fazer algo legal, que todo mundo elogia, que tem uma oportunidade boa, e sim por uma necessidade, ou pelo próprio desemprego, ou pelo desemprego do marido, por exemplo. Então a gente precisa entender que trata-se de um negócio e que nós teremos que acompanhá-lo como tal, né? Percebendo ali se ele vai ser viável economicamente, se ele traz ali um ganho compatível com aquilo que a gente espera. Porque quando se vai investir, né, precisa se escolher um nicho certo, até para saber entender qual é o tempo de retorno daquele investimento, porque às vezes a gente quer investir, mas é um pouquinho ansiosa demais e quer o resultado muito rápido. Então é preciso se entender qual nicho você está investindo. Exatamente, avaliar ali se tem uma oportunidade, quem são os seus concorrentes, e desde o primeiro momento eu aconselho a separar as contas do negócio, do empreendimento e as contas próprias pessoais. E é importante lembrar que a gente vai precisar ter a nossa reserva de emergência para tocar a nossa vida, nossos filhos, os cuidados pessoais da nossa pessoa física, e é importante também ter um capital de giro do nosso negócio. Eu ainda vejo muitas mulheres empreendedoras que acabam misturando tudo vira uma conta só. E não dá certo, gente, porque de repente você tem um negócio excelente nas mãos, que por você tirar dinheiro demais, você fica com a sensação de que aquele negócio não é bom, ou outras vezes você não tira nada e você também acaba sacrificando demais a sua vida pessoal. Então o equilíbrio, o controle e o planejamento são essenciais. O Paulo mandou uma pergunta aqui pra gente, vou repassar pra você. Ele mandou assim: bom dia, tudo bem, gente? Uma perguntinha aqui pra vocês. Quando e em qual situação a mulher, no caso, ela deve saber que está na hora de empreender? Existe algum sinal ou é essa questão de entender a necessidade do momento? Sim, eu penso, Paulo, que tem alguns sinais fortes. O primeiro sinal forte é que a gente tem que, às vezes, vir para uma reflexão mais
clara e mais até pragmática, porque muitas mulheres acabam perdendo muito tempo no transporte público, entre idas e vindas, acabam tendo que delegar algumas funções na casa que antes não delegavam, inclusive de cuidado aos filhos, acabam precisando de apoio logístico para trazer as crianças da escola. Então ela precisa gastar bastante para suprir tudo aquilo que ela fazia antes de ter uma jornada fora de casa. Então eu também penso que o sinal forte é esse. Puxa, vale a pena tudo isso que eu estou gastando para poder manter o meu emprego, que às vezes nem paga tão bem, que às vezes paga pouco, e o líquido, né? Porque no final do dia conta a mesma conta de padeiro. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto para que aquilo ali seja viável e quanto sobra no final das contas. Então esse é um sinal forte. O outro sinal para o empreendedorismo é também assim, tem algo que alguém te elogie muito? Pode ser, por exemplo, a forma como você ensina matemática para as crianças, pode ser um dom culinário, pode ser, de repente, uma expressão artística. De repente a pessoa toca muito bem um instrumento e ela poderia monetizar tocando num casamento, numa festa de bodas, num aniversário. Então preste atenção. O que é que as pessoas elogiam que você faz e que de repente nem tenha nada a ver com o trabalho que você faz hoje? Ali pode ter uma sementinha, ali pode ter um sinal forte de que se você empreender naquela área, pode ser bem legal e pode ter sucesso. Olha, tô anotando tudo aqui, viu, gente? Vou utilizar isso também na nossa vida. A gente precisa, né, ter esse entendimento, na verdade, de que a educação financeira não é só organizar as contas. A educação financeira também é você se projetar pelo que você está buscando. Às vezes você está vivendo algo, mas não era o que você sonhou, não é o que você quer viver daqui 5, daqui 10 anos. Então é preciso se organizar agora. Exatamente. E outro ponto, Raiane, importante é que durante a pandemia, tudo aquilo que parecia muito estável, aquele trabalho que era certo, aquele tipo de empresa que a gente nunca imaginou que fosse passar por dificuldades financeiras, que não tinha a menor previsão de cortar funcionários, isso aconteceu. Então também, quando a gente consegue desenvolver outras fontes de renda, além da fonte principal, a gente vai ter sempre ali aquele ditado popular operando na nossa vida. A fonte, ela não vai secar, ainda que ela diminua, porque se a minha renda principal falhar, eu tenho uma renda complementar que pode segurar as pontas durante um período de maior dificuldade. Olha, e você falando, né, desse período da pandemia, a gente também viu muitas pessoas precisando empreender, começando porque o emprego que era certo acabou deixando de ser tão certo assim. E eu queria que você falasse sobre a idade. Muita gente se questiona, mas eu tenho já 50 anos, como que eu vou começar a empreender agora? E sempre colocam ali desculpa da idade. Não, mas eu acho que não dá tempo, eu sou mais experiente, eu não tenho idade para começar a construir algo agora. Sobre idade, existe idade certa para se empreender? Não existe idade certa. E o que existe é sair de uma zona de conforto. Porque quando você tá ali, né, quentinha, aconchegada ali na sua zona de conforto, a gente não tem um estímulo muitas vezes para sair dela. A gente quer ficar ali com aquela situação que a gente tem hoje e acaba abrindo a boca só mesmo para reclamar, né? Pra gente lamuriar sobre as coisas da vida. Enquanto a gente estiver aqui com saúde, respirando, vivo, a gente tem que valorizar esse dom aqui. Então a gente pode sim empreender com qualquer idade. Quando eu saí do banco, né, eu tinha 43 anos, tinha feito 43, e eu ouvi muito isso. Nossa, mas você tá louca? Até a psicóloga do banco quis conversar comigo, assistente social, você tá louca? Porque você já vai caminhar para uma aposentadoria. Gente, com a nova lei, a gente, mulher, né, a gente trabalha até os 62 anos de idade. E o que eu considerei na época, puxa, faltam 19. Imagina mais 19 anos fazendo algo que eu não quero mais fazer, que não está aderente mais com os meus valores. Então eu penso que tudo isso é um mito, é uma crença limitante que a gente precisa deixar de lado. E falando, né, para essa mulher que está em casa, que passou um período muito grande dentro de casa, cuidando da família, ou a mãe que acabou de ter os filhos e precisa ter uma renda complementar, como ela pode ser reinserida no trabalho?
trabalho ou empreender após esse período de pausa? Sim, o primeiro ponto é que antes a gente achava que aprender era só sentar no banco de uma escola, de uma universidade ou de um curso para a gente conseguir ter conhecimento. Mas veja que maravilhoso momento que a gente vive. Nós estamos aqui falando, conversando pelo rádio, que alcança aí milhares de pessoas. E isso aqui, gente, é um momento de aprendizado. Hoje a gente tem a internet, a gente tem tutoriais maravilhosos no YouTube que te ensinam também a fazer coisas novas, te mostram outras pessoas que estão fazendo isso. E outra coisa que antes também a gente tinha que obrigatoriamente sair da nossa casa para trabalhar, para ganhar dinheiro. Era mais difícil ganhar dinheiro de casa. E quando isso acontecia, às vezes era alguém que dava aula de música em casa, dava aula de reforço escolar em casa. E agora a gente aprendeu na pandemia também a usar as videoconferências, a fazer conference call pelo WhatsApp no nosso celular. A gente aprendeu que dá sim para usar a tecnologia a nosso favor e de repente, puxa, tenho filhos pequenos, eu não quero sair, não posso sair. E eu consigo conciliar com aquilo que eu tenho hoje. Olha, isso é muito importante. A gente teve nessa pandemia, não foi fácil para ninguém, mas ela deixou aprendizados que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, o se empreender pelas redes sociais, pela internet, é mais fácil. Tem essas vantagens também da internet, da tecnologia tá avançando. E muita gente se pergunta... Posso usar a internet para vender? Posso usar a internet para fazer algo que sem parecer o mesmo? Porque eu quero começar, vamos supor, vender salgado, mas eu tenho medo de vão achar que eu tô copiando alguém que já tá na internet. Isso não tem problema, tem espaço para todo mundo. Sim, eu penso que tem espaço para todo mundo e que quando a gente vem na própria rede social e a gente conta aquilo que a gente está fazendo, eu gosto muito de contar, olha gente, eu estou escrevendo um livro, escrevi um livro, vai ser o lançamento agora. Tô lá na final do concurso, me ajuda, vote aqui em mim. Quando a gente compartilha com as pessoas o nosso objetivo, outras pessoas saberão daquilo e poderão te ajudar. E também eu penso que a gente, mesmo que não empreendendo, que a gente olha ali, quem da sua rede empreende? Quem aí lá da sua paróquia, que senta às vezes do seu ladinho no banco da missa, que de repente empreende, que você pode apoiá-la nesse momento. E apoiar nem sempre significa comprar, significa fazer um repost de repente daquilo que ela colocou. Ah, tô vendendo salgado, olha gente, a minha amiga aqui tá vendendo salgados, eu recomendo. Então existem inúmeras maneiras hoje de alcançarmos o nosso objetivo final, de fazermos valer a nossa rede de apoio. A gente não precisa caminhar sozinho. Nós aqui mulheres, é um erro achar que estamos sozinhas na jornada. Olha o seu entorno, quantas mulheres maravilhosas podem te ajudar na caminhada. Olha, isso é muito importante e queria que você, aproveitando, né, que a gente citou, que você falasse do livro, o livro que vai ser lançado ainda, isso mesmo, com a data de lançamento, como que o pessoal faz para adquirir, e suas redes sociais também, o pessoal te encontrar. Vamos lá, o livro será lançado no dia 15, próxima quarta-feira. Será às 18 horas na Galeria Drummond, lá em São Paulo, no Conjunto Nacional, perto da Cultura ali, que é uma livraria grande que quebrou, né? Então, assim, também é muito legal a gente ver outros negócios surgindo que fomentem a leitura. Para quem é do Vale do Paraíba, o lançamento será no dia 16 de março, quinta-feira, às 18 horas, na Galeria Poente. E quem não quiser ir pessoalmente ou não puder, o livro já está na Amazon e também já está lá no site da Editora Loyola. Olha só, então você pode adquirir o livro, você está vendo aí pela transmissão, ó, Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Essa é a super dica da Luciana Iquedo, a educadora financeira. A gente conversou hoje sobre isso aqui na Rádio Aparecida, sobre essa independência que as mulheres, nós estamos caminhando e precisamos continuar caminhando ainda mais para conquistar na nossa vida. Luciana, primeiramente, muito obrigado. E como que o pessoal te acha nas redes sociais para poder acompanhar, ver e também votar? Porque ela é uma das finalistas, viu, gente? Lá do Prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP. Claro, olha, eu estou lá no Instagram, @Luciana Iquedo. Eu vou soletrar o Iquedo, é I-K-E-D-O.
Isso, gente. Ó, vou colocar aqui no vídeo, vou pedir pro pessoal mostrar o livro dela de novo. É assim que se escreve lá no Instagram, tá? Luciana Iquedo. Aí você consegue acompanhar, ver também, votar na Luciana, porque vamos dar o prêmio, né, gente? Pra quem merece, pra quem tá participando e pra quem tá fazendo a diferença. Obrigada por ter feito a diferença na nossa vida aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui na Rádio Aparecida. Foi um prazer te receber. Muito obrigada, Rayane. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. E você ouvinte que está na nossa sintonia, que está na nossa transmissão, esse foi o nosso Mulheres em Sintonia. Valorizando você, mulher, e te inspirando também. Que todos os conteúdos que a gente falou ao longo da nossa semana possam ter virado a chave na sua vida, que você possa redescobrir a força que você tem e que você entenda que um só dia e uma só semana é muito pouco para contemplar a beleza da mulher que você é, tá bom? Esse é o nosso recado, o recado da Rádio Aparecida. O Mulheres em Sintonia fica por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Você que tá comigo, na sequência tem Playlist 104. Mulheres em Sintonia. Rede Aparecida de Rádio.